Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar para você sobre um assunto extremamente interessante que a grande maior parte das vezes nós fazemos isso, calculamos isso de uma maneira intuitiva ou através de chute, o que muitas vezes não garante aí o sucesso ou mesmo a capacidade de nós pagarmos as contas do nosso consultório. Do que eu estou falando? Sobre a importância de nós precificarmos a nossa consulta de maneira adequada. Como que eu posso, como médico, precificar minha consulta de maneira adequada? Não repare hoje no meu cenário, eu estou aqui preso num hotel, preso literalmente, eu estou participando aqui de um evento esportivo, Campeonato Mundial de Judô, em que eu sou o responsável pelo controle de Covid da equipe brasileira e o campeonato aqui, por conta da pandemia, ele funciona num protocolo de bolha, então nós fizemos diversos testes aqui, eu já fiz 3 testes de PCR até agora. Acabei de fazer hoje mais um teste de antígeno e durante todo o evento a gente só pode frequentar o hotel e o local de competição com todos os cuidados, etc. Então, por isso que o meu cenário hoje está um pouco diferente, mas a gente não pode deixar de gerar conteúdo, não interessa onde é que a gente esteja. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto tão interessante que é precificação. Por que eu vou falar sobre precificação? Porque ainda agora, aproveitando esse tempo que eu estou aqui, preso aqui no hotel, eu escrevi uma parte de um capítulo de um livro aí para a universidade, pessoal da Universidade de Sergipe, que me solicitaram para falar sobre precificação, sobre o preço de uma consulta, como calcular uma consulta. Então, vou aproveitar para trazer esse assunto aqui, porque eu acho que é um assunto extremamente importante, interessante e tem muito a ver com aquilo que a gente deseja ter lucratividade muitas vezes no nosso negócio. Então, o que acontece? A consulta, muitas vezes, o que a gente faz para calcular uma consulta? A gente olha o que as pessoas estão fazendo, o quanto que os colegas estão cobrando, o quanto que a média dos colegas estão cobrando, e a gente vai lá e coloca um preço na nossa consulta, de maneira completamente aleatória e intuitiva. Não pense que comigo no início também não foi exatamente a mesma coisa, mas essa não é a maneira correta, planejada, organizada de se colocar preço no nosso trabalho. Por quê? Porque nós temos que partir de algumas premissas. Então a gente fala muito sobre a importância de nós planejarmos e administrarmos, gerirmos a nossa carreira, gerirmos o nosso consultório. E quando a gente faz gestão, a gente atua e faz as coisas de maneira organizada. Então, como que eu posso colocar o preço numa consulta de maneira organizada? A primeira coisa que você tem que ter em mente é quais são os custos. Se você já tem uma operação, é ter os seus custos na mão. Então, é extremamente importante que você conheça os seus custos fixos, aquilo que você tem de custo todo mês e que não muda, e aqueles custos variáveis, que são aqueles custos relacionados à sua operação. Por exemplo, no meu laboratório de função pulmonar, os bucais, o material descartável, tudo isso são custos variáveis, custos que variam de acordo com a minha produtividade. Então eu tenho que somar todos esses custos fixos e variáveis e com isso eu vou ter o quanto que eu gasto para manter a minha operação. Então a primeira coisa para mim saber o quanto que eu preciso colocar preço, qual é o ganho que eu quero ter, é eu ter na mão os meus custos. Então, bom, eu conheço os meus custos, eu sei exatamente quanto que eu gasto por mês. Então, num cálculo aí baseado na literatura, baseado em outras publicações, o custo mensal hoje de um consultório, se eu tiver sozinho no consultório, eu sou o médico, eu e a minha equipe ali, a gente tem um custo médio entre 12 e 13 mil e poucos reais, seria uma média de custo de um consultório. Então vamos estipular aqui que seja 12 mil reais o custo mensal do meu consultório. Bom, então eu conheço meus custos. Bom, segundo passo, o quanto que eu quero lucrar com a minha operação, quanto que eu quero ter de lucro, quanto que eu quero ter de lucro do meu consultório, lucro líquido, aquele dinheiro que eu vou tirar da operação. Não que eu vá ficar com todo esse dinheiro no meu bolso, aí a gente está falando se você tem uma pessoa jurídica do seu prolabore, mas digamos que seja um cálculo no sentido de quanto que dinheiro eu quero gerar no meu consultório. Então esse é o lucro desejado. Para chegar no lucro desejado, eu preciso saber quantas horas também eu ocupo efetivamente o meu consultório. Por exemplo, levando em consideração uma semana com 5 dias e que nesses 5 dias eu tire 2 turnos para fazer a parte administrativa, para estudar,
para fazer um plantão. Digamos que eu tenho então 8 turnos semanais de atuação dentro do meu consultório. Ou seja, desse período, em vez de eu ter lá, se são 5 dias, turno manhã e noite, eu vou ter, manhã e tarde, eu vou ter 10 turnos ao longo da semana. Então eu vou ter 8 turnos. Se a gente levar em consideração então esses 8 turnos, isso vai dar em média em torno de 136 horas mês de ocupação do consultório. Então eu tenho quantas horas eu ocupo do meu consultório, o total de horas ocupadas, 136 horas. Bom, qual é o meu lucro desejado? Eu quero lucrar 10 mil reais com a minha operação. Então meu lucro desejado é 10 mil reais, mais o meu custo, a minha despesa, todas as minhas despesas, mais 12 mil reais. Então nós estamos falando de 22 mil reais que eu tenho que produzir dentro do meu consultório para poder pagar as contas e gerar o meu lucro desejado. Divido isso pelo número de horas que eu ocupo do meu consultório, 136 horas. E eu vou chegar num cálculo que eu preciso produzir em termos de valores dentro do meu consultório para chegar nesse número que compense o meu custo e mais aquele meu lucro desejado. Então, eu vou precisar produzir mais ou menos em torno de R$ 165 reais por hora trabalhada no meu consultório para atingir aquele meu lucro desejado e conseguir também cobrir os custos do consultório. Imagine se você atende em torno em 3 consultas nessa hora, você vai precisar receber no mínimo um valor líquido de R$ 55 reais ou bruto em torno de R$ 76 reais por atendimento para poder realmente pagar os seus custos e conseguir esse lucro desejado de 10 mil reais por mês. Se você precisar e você desejar ter um lucro em torno de 20 mil reais por mês, você vai ter que dobrar essa meta, ou seja, você vai ter que aí conseguir receber em torno de pelo menos mais de 312, 315 reais por hora trabalhada. E assim por diante, você vai fazendo então a conta para você saber exatamente se você está no caminho certo, quanto que você tem que precificar sua consulta para que você não tenha prejuízo na sua operação. Então esse número ele é muito importante porque ele vai ser o nosso parâmetro para entender quantas consultas eu preciso encaixar naquela 1 hora, ou qual o valor que eu preciso cobrar da minha consulta particular, ou mesmo qual é o valor que eu preciso chegar nas consultas por convênio, por plano de saúde, para poder cobrir o meu custo de consultório. Vai ser bastante difícil você conseguir ter esse lucro desejado e cobrir o seu custo se você só atender convênios, né? Se a gente levar aqui em consideração que a média aí hoje dos convênios, o que fica para você de lucro líquido nos bons convênios é em torno de 60 reais e que o bruto nos convênios não tão interessantes fica em torno de 60 reais, você vai entender que você vai precisar de mais de 200 consultas para cobrir só os seus custos. Então você vai precisar atender 10 pessoas por dia para cobrir os custos da sua operação. Se você só atender planos e convênios que te deem aí um lucro líquido ou mesmo até às vezes um valor bruto em torno de 60 reais. Então realmente fica muito difícil. Para chegar nesse lucro desejado de 10 mil reais, você vai precisar atender no mínimo, se você só atender convênio que te dão esse tipo de valor de retorno, em torno de 375 consultas. Então você imagine você, um médico jovem que está começando seu consultório, ou imagine a quantidade de pessoas que tem que atender por hora para chegar nesse número. Realmente é muito difícil, o que torna a vida às vezes do médico uma verdadeira corrida dos ratos, como diz lá no livro do Kiyosaki, em que a gente fica correndo o tempo inteiro para tentar aí bater o mínimo necessário para a gente poder pagar o que a gente gasta para manter o nosso negócio e também para ter alguma lucratividade. Então, o recado aqui, mesmo que você utilize diferentes fórmulas, existem diversas fórmulas para a gente calcular o valor da nossa consulta, precificar a nossa consulta, mas o importante é o racional, ou seja, eu preciso colocar um valor da minha consulta baseado em premissas, baseado em números, baseados em algo palpável. Você não pode simplesmente jogar um valor aleatório, porque a chance de que você não vá conseguir cobrir os seus custos com a sua operação, com o seu consultório, e o seu consultório ser deficitário, você está tirando dinheiro de outros locais onde você trabalha, como plantões e outras coisas, para cobrir o custo do seu consultório. É claro, no início da operação, isso vai ser quase impossível de não acontecer, quando logo você abrir o seu consultório, antes de você ter um volume grande de pacientes, mas ao longo do tempo, você tem que saber exatamente
Que momento que você vai ter a possibilidade de cobrir os custos do seu consultório e começar a ter lucro, né? Para que você, inclusive, entenda se aquele consultório está realmente valendo a pena ou se você não tem que trabalhar administrativamente em termos de gestão para você reduzir seus custos, melhorar o seu ganho. Então é muito importante que a gente tenha os números da nossa operação, os números do nosso consultório sempre na mão. Sem indicadores, nós não temos um negócio. Sem indicadores, a nossa chance de sucesso de forma aleatória, ela é bastante reduzida. Cada vez mais daqui para frente, você precisa ter o controle total dos seus números, dos seus indicadores, porque eles vão ser a garantia de que você está caminhando no caminho certo para ter realmente lucratividade, ter realmente um negócio que se sustente. Então a gente tem que pensar não com a cabeça do médico, do técnico, que não tem tempo para olhar os seus números, mas sim com a cabeça do gestor, do técnico em administração, que é quem vai estar olhando esses números para poder garantir a segurança, a qualidade e a manutenção do seu negócio, que ele te traga o retorno que você tanto deseja, por tanto empenho, tanta dedicação que você tem com seus clientes. Então, não esqueça, o preço de uma consulta não pode ser feito de maneira aleatória. E outra dica importante em termos de precificação é você nunca ser o mais barato, né? Lembre-se que as pessoas percebem pouco valor naquelas coisas que são muito baratas, né? Em geral, as coisas muito baratas estão ali no balaio de promoções e elas são pouco valorizadas pelas pessoas, né? Então as pessoas gostam de ofertas? Sim, elas gostam de ofertas. Mas quando você tem um produto tão bom quanto aquilo que tem uma marca e tem um preço diferenciado, as pessoas vão perceber menos valor no seu produto se ele for muito mais barato do que os outros produtos da sua mesma linha, digamos assim. Então é importante que você, se não for o mais caro, você seja pelo menos aí da lista de cima da precificação. Por quê? Porque você vai ser mais valorizado. Então valorize o seu trabalho, valorize a sua competência, entregue excelência para as pessoas e com certeza isso vai gerar muito mais percepção de valor por parte dos seus clientes. Espero que eu tenha conseguido auxiliar você em relação a esse assunto tão importante que é a precificação da consulta médica. E se você tiver dúvidas ou quiser conversar mais sobre isso aqui comigo, você pode deixar aqui abaixo nos comentários aí a sua pergunta, a sua dica, compartilhar também a sua experiência, tá? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Eu sou Carlos Eurico Pereira, eu sou médico, sou pneumologista, sou um entusiasta de inovação e um apaixonado por gestão e empreendedorismo, e eu acredito que o médico tem que cada vez mais trazer essas habilidades junto com o técnico para que a gente possa ter muito sucesso na nossa profissão. Um grande abraço e até o próximo vídeo.